Bom, agora uma questão longa. A 125, Otávio. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente? Essa é uma questão fundamental para nós. E Emmanuel responde o seguinte: os maiores obstáculos psíquicos, ele já deixa claro que não vai tratar de obstáculo físico, material. A questão está em nosso psiquismo. Antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Resposta curtinha, mas muito profunda. Então, Emmanuel, mais uma vez, está chamando a atenção para a importância da humildade. Mas eu achei interessante porque ele destacou e adjetivou, né? Humildade sincera. Porque todos nós achamos que somos humildes, né? Não conheço ninguém nunca me falou, olha, eu não tenho humildade nenhuma, né? Então a nossa tendência é achar que somos humildes. Então, quando ele adjetiva humildade sincera, já é para nos pedir uma reflexão extra. Porque muitas vezes, para não dizer quase sempre, somos pseudo-humildes, ou seja, somos humildes enquanto está todo mundo concordando com a nossa opinião, com o nosso jeito de ser. Quando alguém fala algo que a gente não concorda, rapidinho a gente esquece da humildade, né? Porque, no fundo, a humildade ainda não é uma virtude adquirida efetivamente por nós espíritos. Aí nos lembramos de, para ilustrar, e até para o nosso aprendizado, daquela passagem que Marcel Souto Maior registrou em uma de suas obras sobre Chico Xavier, porque as pessoas, né, tinham a audácia de falar que o Chico Xavier era qualquer hora ia cair, né, na sua vaidade, etc e tal. E um dia Chico Xavier respondeu assim: eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Então aí é o espírito realmente com a virtude da humildade já muito mais solidificada do que a nossa, né? Mas Emmanuel não parou por aí. Então ele fala para o exame da própria situação, e aí ele cita egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Então é importante, né, dentro do conhece-te a ti mesmo, que os espíritos vão responder para Kardec na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a gente ir reconhecendo a nossa própria rebeldia e o nosso egoísmo, né? E não tem nada de mal nisso, está dentro de uma lei divina de progresso, mas precisa de humildade para enxergar, né? O próprio egoísmo, a rebeldia. E ele conclui: é por isso que precisamos do sofrimento. Tem gente que desperta com o cantar de um passarinho. O outro precisa de uma britadeira ali, porque o coração está tão ainda empedernido. Então, por isso que ele conclui a necessidade do sofrimento. Não é porque Deus quer nos punir, é porque naquela condição o sofrimento é o remédio que Deus vai usar para combater, né, o nosso egoísmo, a nossa rebeldia. Já na questão 126, Marcelo, é perguntado para Emmanuel o seguinte: as vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro? A gente pode pensar ou recordar
da física, os movimentos ondulatórios que vão gerar as ondas hertzianas, né, com sua frequência, com a sua amplitude, com sua periodicidade. Então essas vibrações, elas são emitidas pelos encarnados através dos seus pensamentos. É como se nós fôssemos emissores e receptores de formas de onda, assim como os aparelhos radiofônicos. A gente pode pensar muito no aparelho mais antigo, né, que precisava de uma antena para poder receber os sinais de AM ou FM. Hoje isso fica tão embutido, está dentro do celular, está dentro dos nossos dispositivos todos aí, isso não fica muito claro. Mas há um mecanismo de antena onde ele recebe as vibrações que são transmitidas pelo ar, de uma fonte que está emitindo lá, por exemplo, uma música, e nós estamos sintonizando naquela faixa ali, naquela mesma frequência, e aí permite que a gente tenha o que está sendo emitido da fonte reproduzido. Então nós fizemos primeiramente essa ilustração para caminharmos aqui dentro da resposta do Emmanuel, porque ele pergunta se essas vibrações do bem e do mal, elas persistem no espaço. Então uma coisa é que elas existam, mas ele está perguntando se elas persistem. Então olha só, ele responde: haveis de convir convosco que existem fenômenos físicos transcendentes em demasia, para que possamos examiná-los devidamente na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Então, olha só, apesar de tudo isso que nós dissemos aqui, que fizemos apenas uma pequena ilustração, nós sabemos que a nossa atmosfera terrestre ela está embebida de frequências de onda, de aparelhos de emissão de TV, de rádio, de satélite, etc. Está tudo sendo transmitido para lá e para cá e nós não estamos vendo nada. Então ele recorda que para nós, nos fenômenos físicos, ainda mais aqueles que vão envolver o corpo humano, o cérebro, nosso pensamento, aí está realmente muito distante de nós a capacidade de compreendermos como que esses fenômenos realmente acontecem, como que é possível nós nos associarmos, captarmos essas ondas, né? Essas ondas de pensamento. Mas ele prossegue dizendo assim: todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. Então, o bem ou o mal que nós praticamos ou que nós percebemos ser praticado, principalmente por alguém que a gente gosta, que a gente ama ou admira, ou alguém que nós estamos muito observando, aquilo fica gravado na nossa memória. E a memória é uma chapa fotográfica, diz Emmanuel, também usando uma figura da época, né, que o livro foi escrito, a chapa fotográfica, que hoje nós não utilizamos mais esse método, não é? Nós fazemos captura de imagens por aparelhos digitais, mas antigamente a luz queimava uma chapa fotográfica com um material químico ali que ia depois se revelar na imagem. Então diz assim: a memória é uma chapa fotográfica onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança para serem levadas a efeito todas as ponderações mais tarde no capítulo das expressões do mal e do bem. Então, muitas vezes, nós associamos a um determinado fato o sentimento que ficou ligado àquele fato. Se a gente vê uma pessoa destratar a outra, agredir a outra, ou se nós vemos uma pessoa, ao contrário, tratar bem, dar um abraço, dar um beijo, não é? Fazer um carinho, nós associamos a imagem à lembrança daquela onda, daquela vibração que foi associada àquele momento. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, né? Porque a nossa memória, ela não esquece os fatos, mas a nossa memória sentimental, quando ela também não esquece os fatos, a coisa pode complicar. Alguém me ofendeu, eu lembro que ele
me ofendeu, mas eu ainda carrego o sentimento que eu tive na época de ter me sentido ofendido. Então é só quando a gente supera esse sentimento que nós vamos caminhar para o campo do perdão. Estamos fazendo aqui uma ilustração. Então, é bom que nós lembremos que, para nós, aquilo que nós tivemos praticando como bem ou como mal, vai ficar registrado a imagem no coração das pessoas com essa vibração associada. Então, cremos que Emmanuel diz que sim, que essas imagens, essas vibrações persistem no espaço com relação às lembranças futuras dos fenômenos, né, dos fatos acontecidos. Então é algo realmente interessante para que a gente possa se lembrar quando nós decidimos nos vincular a expressões do bem ou a expressões do mal. Aí, Otávio, questão 127. O preceito do, aspas, corpo são, mentalidade sã, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? Pergunta bem pragmática, né? E Emmanuel vai fazer a seguinte reflexão. No que se refere ao corpo são, ou seja, sadio, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes nos problemas da saúde física, se o homem, na sua vaidade e egoísmo, não houvesse viciado também a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, do abastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta e enganada pelos imperativos da chamada eugenia, ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Muito interessante nessa primeira parte, porque essa resposta, né, da década de 40 do século passado, e naquele tempo Emmanuel já estava chamando a atenção. Primeiro, que o esporte é algo extremamente interessante, importante, que ele é uma ferramenta de saúde, de equilíbrio, não só a saúde física, mas inclusive saúde mental, né, o bem-estar, o verdadeiro conceito de saúde. Porém, já naquela época, existiam gravíssimos desvios, né? Então, as competições, como Olimpíadas, por exemplo, que seria uma oportunidade fantástica de fraternidade, né, de união, de pacificação da humanidade, muitas vezes utilizada para supostamente se provar uma superioridade de uma raça, né, para mostrar poder, né, o tal do soft power, né, de impor a sua cultura sobre outros países, as anomalias como o uso de doping e outras práticas indevidas, né, para tentar prevalecer. Então, Emmanuel vai nos mostrando a distorção de algo salutar, que é o atletismo e qualquer outro esporte. E hoje, com as redes sociais, né, que não existiam naquela época, na maneira como usamos hoje, já tem um outro tipo de distorção, né, que é aquela busca desenfreada, né, de uma forma perfeita, que não existe, né, e muitas pessoas sofrendo, né, e tentando usar cirurgias, hormônios, muitas vezes até praticando suicídios indiretos, na busca aí de uma beleza física, que é um conceito extremamente fluido, né, que leva milhares de jovens ao desequilíbrio. Então, Emmanuel está nos mostrando, sim, o esporte, o atletismo, a ginástica são práticas e instrumentos de Deus, mas também nos convidando à vigilância para não distorcer e fazer mau uso
desses procedimentos salutares. E aí ele termina dizendo assim: bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Eu diria que hoje em dia é muito desafiador a gente alcançar este equilíbrio, porque pressupõe uma coragem e a busca, né, de um exercício do livre-arbítrio quando estamos recebendo bombardeios diários, né, de convites pelas redes sociais e por outros mecanismos, que se não vigiarmos muito e diariamente, a nossa tendência ao desequilíbrio é muito forte. E Emmanuel está dizendo com todas as letras, é apenas quando equilibrarmos os movimentos do mundo com as nossas conquistas interiores que os esportes vão ser utilizados como uma maneira muito saudável, né, para encontrarmos esse conceito milenar, né, do corpo são e da mente sadia. Dando prosseguimento, Marcelo, na questão 128, é perguntado para Emmanuel: a vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? Emmanuel responde objetivamente que a vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. Nós devemos compreender que o Espiritismo nos faculta a ideia de que existem alguns princípios criados por Deus, princípio inteligente, princípio material, princípio vital. Esses princípios é que fazem, vamos dizer assim, que conformam-se e que produzem as criaturas do universo, a criação divina. Então nós, seres humanos, somos o resultado do princípio material, nosso corpo, do princípio vital, que é aquela força que nos dá a vida, e do princípio inteligente, que é a principal característica do espírito humano. Só que o animal também tem um princípio inteligente, mas filosoficamente, ou em termos evolutivos, melhor dizendo, o mineral, o vegetal, assim como o animal e o nosso estágio hominal, podemos assim dizer, todos possuem um princípio inteligente, porque não é uma inteligência de raciocínio, que só é alcançada lá no estágio do homem. Mas o princípio material que está no mineral, ele tem ali um princípio inteligente da criação divina, partículas em atração e repulsão. Então isso faz parte dessa lei de Deus, evolutiva inclusive. Então, para o animal, assim como para os reinos inferiores, vegetal, mineral, não existe uma missão. Existe, na verdade, uma experiência de aperfeiçoamento. No caso do animal, Emmanuel esclarece que é pelo trabalho e pela aquisição, através dos seus esforços, dos princípios sagrados da inteligência. Então, o animal ele constitui um estágio onde o princípio inteligente está se manifestando num degrau muito inferior ao degrau humano, mas ele está ali passando por uma experiência, esse princípio inteligente, para depois conseguir, através do campo da evolução, alcançar o estágio mais elevado, que seria o humano. E assim também podemos fazer a mesma associação do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal, digamos assim. Só que no nosso caso, quando nós pensamos em evolução, aí já depende do nosso próprio esforço, exclusivamente. No caso do animal,
quando ele vai se transmigrar para o hominal, ele não consegue fazer isso por si. Por isso ele não tem uma missão, ele não tem conhecimento, ele não tem noção de si mesmo. Melhor dizendo, ele não tem conhecimento de si mesmo, ele não tem noção de Deus, então ele não tem o livre-arbítrio que iria permiti-lo evoluir. Nós podemos imaginar que se a gente deixar um gado num pasto e se passarem 1000 anos, o gado vai estar lá fazendo as mesmas coisas. Eles não vão progredir, né? Os animais não vão progredir por si com seu livre-arbítrio, porque eles têm grandes limitações dentro do seu determinismo. É diferente do nosso estágio. Através do livre-arbítrio, do raciocínio, nós vamos construindo cada vez mais, pelo uso da inteligência, um futuro melhor e vamos nos progredindo e purificando através disso. Por isso, a vida animal não possui uma missão. Ela realmente apenas constitui uma experiência divina com vistas a esse progresso futuro, quando aquele princípio que habita o animal será transmigrado para seres mais inteligentes. Otávio, vamos então para a penúltima pergunta desse nosso episódio, 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Esse é um tema até hoje polêmico, né? E eu achei interessante porque Emmanuel não tergiversa, ele não foge, ele vai responder com muita clareza esta questão. Na primeira parte, ele deixa claro que é sim um erro de enormes consequências. Eu até me recordo, numa das páginas de Humberto de Campos, não lembro agora de qual livro, mas ele usa a expressão assim: vá abrindo mão, vá abdicando do cemitério da barriga. Então, uma expressão forte para mostrar que é sim um erro e que hoje a ciência, a nutrição já possibilita que o ser humano adquira todos os nutrientes necessários sem precisar de se alimentar da carne dos animais. Por outro lado, Emmanuel, também com bastante equilíbrio, né, e sabedoria, vai dizer nesta mesma resposta: olha, mas este não é um movimento que pode ser feito do dia para a noite. Por quê? Porque tem, dentre outras razões, aspectos econômicos gravíssimos, né? Milhões de seres humanos precisam desta indústria para se alimentar. Então, é algo que vai ter que ser feito ao longo das décadas e dos séculos, porque senão criaria um problema gravíssimo para o planeta, geraria milhões de desempregos, etc. Aí alguém ouvindo essa resposta vai dizer: nossa, então eu vou para o inferno porque eu não consigo abrir mão de comer carne. Não, não é isso que Emmanuel está dizendo. E Jesus já disse há 2000 anos, né? Muito mais importante é o que sai da boca do homem, porque isso procede do coração, do que aquilo que entra. Então, se você ou eu ainda não conseguimos abrir mão deste hábito, não precisamos nos desesperar, né? Podemos ter a paciência e a caridade conosco mesmo. Porque mais importante do que isso é nos libertarmos do egoísmo, do orgulho, da inveja, da calúnia, dos ciúmes, das mazelas morais. Porém, Emmanuel aqui, com muita clareza, está nos dando o norte. Olha, saiba que isso é um erro. Temos, por exemplo, obras interessantíssimas, né, na seara espírita, da doutora Irvênia Prada, né, especialista nessa temática dos animais, se os animais têm alma, né, como é que se processa a vida dos animais do ponto de vista espiritual, né, como o Marcelo estava respondendo na questão anterior.
Então, é um tema que a gente precisa ainda estudar bastante. Se você ou eu não damos conta ainda de abrirmos mão deste hábito de comer carne, ok. Saibamos, porém, que este é um erro que oportunamente deveremos corrigir. E aí, Marcelo, na última pergunta deste nosso episódio, a questão 130, será indagado para Emmanuel o seguinte: operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? Interessante, Emmanuel, ter sido questionado sobre essa questão de uma convenção, né, sábado ou domingo, porque na verdade são convenções humanas, né, os dias da semana. Mas ele foi questionado para esclarecer até que ponto deve haver rigor dogmático, que é praticado por muitas religiões, com relação a isso, não é? Então vamos ler aqui a resposta dele para a gente poder refletir sobre as suas explicações. Disse: o descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física para o recolhimento espiritual da alma em si mesma no caminho das atividades terrestres. Muitas pessoas trabalham à noite, dormem de dia. Muitas pessoas passam o domingo trabalhando e folgam na segunda-feira. Então não se trata aqui da questão de seguir a palavra, né, com rigor, sábado, domingo. Na verdade, ele está dizendo aqui duas coisas. Primeiro, que há necessidade de um dia da semana para o descanso do corpo físico, mental. O homem precisa intercalar, né, as horas de trabalho com as horas do descanso. Mas, especialmente, está ele nos recordando que nós precisamos de fazer uma pausa para um recolhimento espiritual. Então, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, lembrai-vos de reservar um período de sua vida, seja ele semanal, para você fazer as suas reflexões, as suas meditações, leituras, as suas orações. Por isso, os espíritas praticam, né, a maioria, a metodologia do culto do evangelho no lar, onde você, sozinho ou reunido com a família, você vai fazer leituras breves, comentários, vai fazer as suas orações. Então é um momento ali onde você está se recolhendo e lembrando da principal característica nossa, que é somos seres espirituais e devemos isso ao Pai, a Deus. É importante a gente fazer essa rememorização. Daí vem a continuação. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus, em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos na época, e que somente desse modo atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. Ou seja, os escravos não tinham direito ao descanso. Eles trabalhavam continuamente. Então, os legisladores hebreus instituíram essa obrigatoriedade de haver um dia de descanso, também fazendo um gesto humanitário em favor dos escravos. Só que os hebreus constituíram um rigor dogmático muito forte em cima dessa questão, dessas palavras ditas por Jesus, mas isso será esclarecido em seguida, porque Emmanuel completa assim: o descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de
espiritualidade de sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso do domínio da letra, nesse particular. Porque após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Havia, portanto, um rigor muito grande por parte dos hebreus dessas instruções dos 10 mandamentos que foram trazidas por Moisés, naquele episódio famoso lá das tábuas, do Monte Sinai. Então veio essa instrução do alto para nós. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Mas foi transformado isso numa instrução para ser tomada ao pé da letra. Aí veio Jesus numa fase bem à frente, de evolução do pensamento, e disse: olha, o sábado foi feito para o homem. O sábado é apenas uma convenção. O homem pode usar o seu livre-arbítrio e usufruir disso da maneira como ele achar melhor. Não precisa seguir esse rigor de ser aquele dia de semana específico. E então para nós especialmente, para nós espíritas, nós devemos sempre procurar encontrar um meio de raciocinarmos de uma forma inteligente sobre essas questões dogmáticas, para nós não ficarmos escravos dessas práticas que vão cercear a nossa liberdade, quando, na verdade, o que devemos almejar é a nossa espiritualização. E assim nós vamos encerrar a nossa participação e devolvemos a palavra para o Otávio despedir aí para nós nesse episódio, Otávio? Agradecemos ao Grupo Sheila o convite e esperamos todos no próximo episódio.